A mente humana é o objeto mais complexo que existe no universo conhecido, e ainda entendemos muito pouco sobre ela. Prepare-se. Quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais confiante ela tende a se sentir sobre ele. Esse fenômeno tem nome, efeito Dunning-Kruger, descrito em 1999 por 2 psicólogos de Cornell. O mecanismo é simples. Quem não sabe o suficiente sobre um tema também não sabe o suficiente para reconhecer sua própria incompetência. A incompetência torna invisível sua própria extensão. Especialistas, por outro lado, tendem a subestimar sua própria competência porque sabem exatamente o quanto ainda não sabem. Pessoas com conhecimento superficial de medicina debatem com médicos especialistas com total confiança. Pessoas que assistiram a um vídeo de economia debatem com economistas. A diferença entre o iniciante e o especialista não é só conhecimento, é a consciência do próprio desconhecimento. O pior nível de ignorância não é não saber, é não saber que não sabe. Você consegue identificar em si mesmo situações onde isso já aconteceu? O medo do escuro não é irracional. É uma das adaptações mais eficazes que a evolução humana produziu. Durante a maior parte dos 300 mil anos de existência do Homo sapiens, o escuro era literalmente perigoso. Predadores noturnos, terreno desconhecido, inimigos que podiam atacar sem aviso. O cérebro que ficava em alerta máximo no escuro sobrevivia mais. O que vemos hoje como fobia ou ansiedade infantil é o resíduo de um instinto de sobrevivência que foi selecionado ao longo de milênios. A amígdala, região cerebral que processa o medo, reage ao escuro de forma quase automática, sem passar pelo córtex pré-frontal racional. Isso explica por que não basta raciocinar que o quarto está seguro. O medo já aconteceu antes do raciocínio. Pesquisas mostram que pessoas com hiperatividade da amígdala têm medos noturnos mais intensos ao longo de toda a vida adulta. Não é fraqueza, é neurobiologia evolutiva. Um estudo com juízes israelenses mostrou que a taxa de aprovação de liberdade condicional caia de 65% para quase zero no final de cada sessão, e voltava a 65% logo após o intervalo do almoço. A única variável era se o juiz havia comido. O fenômeno tem nome, depressão do ego. O cérebro consome glicose para tomar decisões. Quando os níveis caem, a função executiva do córtex pré-frontal se degrada. O cérebro começa a preferir a opção padrão, a que exige menos processamento, independente de qual seja a certa. Isso afeta negociações de emprego, compras por impulso, conflitos de relacionamento e decisões médicas. A maioria das más decisões não acontece por caráter fraco ou raciocínio errado. Acontece no horário errado com o nível de glicose errado. Nunca tome uma decisão importante quando estiver com fome, cansado ou sob pressão de tempo extremo. No experimento de Haas, realizado na década de 1950, uma pessoa em um grupo de 7 deveria responder qual de 3 linhas tinha o mesmo tamanho que uma linha de referência. A resposta era óbvia visualmente, mas os outros 6 eram atores treinados para dar a resposta errada unanimemente. Resultado: 75% dos participantes conformaram com a resposta errada ao menos uma vez, mesmo que visivelmente incorreta. 32% concordaram com a resposta errada na maioria das vezes. Depois, quando perguntados em privado, sabiam que a resposta do grupo estava errada, mas preferiram se conformar a se distinguir. Experiências derivadas mostraram que a conformidade caía drasticamente quando havia pelo menos uma pessoa discordando do grupo, mesmo que ainda fosse minoria. Ter um aliado em uma posição correta vale mais que toda a lógica. O ser humano é animal social antes de ser racional. Você provavelmente não se lembra do que comeu na quarta-feira há 3 semanas. Mas se na quarta-feira há 3 semanas você recebeu uma notícia chocante, vai se lembrar de cada detalhe. Onde estava, o que vestia, a temperatura do ar. O mecanismo é biológico. Emoções intensas ativam a amígdala, que sinaliza ao hipocampo que aquela memória é importante e precisa de consolidação prioritária. O corpo literalmente grava memórias emocionais em alta definição. O problema é que esse sistema não distingue emoções boas de ruins. Trauma e alegria intensa são gravados da mesma forma. Isso explica o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, onde memórias traumáticas ficam hiperconsolidadas, impossíveis de ignorar. Pesquisadores estão desenvolvendo medicamentos que, onde ministrados logo após um trauma, podem reduzir a consolidação emocional da memória traumática sem apagar o evento em si. O esquecimento seletivo pode se tornar tratamento médico padrão em breve. O placebo é a coisa mais estranha da medicina. Uma pílula de açúcar, se o paciente acreditar que é um remédio real, produz efeitos fisiológicos mensuráveis, redução de dor, diminuição de inflamação, melhora de sintomas de doenças crônicas. O mais perturbador,
O efeito placebo funciona mesmo quando o paciente sabe que está recebendo um placebo. Estudos com pacientes de síndrome do intestino irritável que foram explicitamente informados de que receberiam pílulas de açúcar ainda mostraram melhora significativa em relação ao grupo sem tratamento. O cérebro usa a expectativa de melhora para ativar sistemas de cura internos independentemente da realidade do medicamento. Isso levanta uma questão filosófica profunda. Se o placebo funciona, o que estamos chamando de efeito do remédio e o que é efeito da crença? A linha entre medicina e psicologia é muito mais tênue do que as duas disciplinas gostam de admitir. O experimento de Milgram, 1961, recrutou voluntários comuns para administrar choques elétricos crescentes a uma pessoa em outra sala, a pedido de um pesquisador com jaleco branco. Os choques iam de 15 a 450 volts, rotulados desde levemente doloroso até perigo-choque grave. A vítima, que era um ator, gritava e pedia para parar. 65% dos participantes aplicaram o choque máximo de 450 volts. Pessoas comuns, sem histórico de violência, sem raiva da vítima, apenas obedecendo uma figura de autoridade. O experimento foi replicado em 18 países com resultados similares. A conclusão perturbadora: a maioria das atrocidades históricas não foi cometida por monstros. Foi cometida por pessoas normais que receberam ordens de uma autoridade e não souberam, ou não quiseram recusar. Compreender isso não é desculpar. É a única forma de prevenir. O cérebro humano é uma máquina de detectar padrões. Tão boa que detecta padrões mesmo onde não existem. Esse fenômeno tem nome: apofenia. Você vê faces em nuvens, em torradas queimadas, em manchas aleatórias. Você encontra significado em coincidências que estatisticamente são inevitáveis. Encontra conexões entre eventos aleatórios. A evolução favoreceu esse comportamento porque o custo de não reconhecer um padrão real é muito mais alto que o custo de reconhecer um padrão falso. Se você ouve um galho quebrar e não interpreta como predador, morre. Se você interpreta como predador e é só o vento, perde um pouco de energia. O cérebro escolheu sempre enxergar padrões. Isso explica a superstição, o pensamento conspiratório, a astrologia e a religião como fenômenos universais em todas as culturas humanas. Nenhuma dessas crenças é necessariamente verdadeira, mas todas revelam o mesmo mecanismo cerebral fundamental. Você consegue identificar padrões falsos que acredita? A mente humana continua sendo o maior mistério da ciência. Se inscreva no canal para mais fatos que vão mudar a forma como você se vê.